tudo bem? Então, nosso trabalho é sobre o Fordismo. A gente vai fazer um vídeo explicativo, cada um vai explicar um pouco e eu espero que vocês entendam e gostem. Então, eu vou começar falando. O que é o Fordismo? O Fordismo é um termo que ele se refere a um modelo de produção em massa de um produto, ou seja, o sistema das linhas de produção. O Fordismo ele foi criado pelo norte-americano Henry Ford em 1914 e ele tecnicamente revolucionou o mercado automobilístico e industrial da época. O objetivo do Henry Ford era criar um método que reduzisse ao máximo os custos de produção da fábrica de automóveis na época, consequentemente barateando os veículos para venda e atingindo o maior número de consumidores. Até o surgimento do sistema fordista, os automóveis eles eram feitos de uma forma artesanal. Nesse processo, ele era um processo que levava uma demanda maior de tempo e uma demanda maior de dinheiro investidos, money, para chegar ao seu resultado final. Mas, no entanto, mesmo o Fordismo sendo uma opção muito mais barata e muito mais que uma menor demanda de tempo, ele não conseguia superar a qualidade do carro feito artesanalmente. Cito o exemplo, o Rolls-Royce. Eu não sei pronunciar isso. O Fordismo se popularizou muito no século XX, ajudando assim a dizimar o consumo de automóveis entre as classes econômicas mundiais. Ele surgiu a partir da racionalização do capitalismo, criando as chamadas produção em massa, o que ajudou também no consumo de massa. O Fordismo tinha como princípio a especialização de cada funcionário da sua empresa. Eles preferiam exclusivamente contratar uma pessoa para cada área de serviço, então eles não precisariam aprender o que eles iriam fazer em cada momento, porque eles iriam trabalhar em uma área só. Eles iriam ficar naquela mesma área, assim, diretão. Então, isso acabava trazendo muitas vantagens para eles, mas não para os funcionários. Os funcionários diziam que era muito exaustivo, cansativo e repetitivo refazer esse mesmo trabalho durante anos, dias, horas, meses, enfim. Então, eles acabavam não gostando e reclamando, além da baixa qualificação e do fato que eles recebiam muito pouco por isso. Então, só quem tinha lucro nisso mesmo eram os empresários. As pessoas que criaram isso tinham mais lucros na época. O período que segue segundo o pós-guerra é considerado o auge do Fordismo na história do capitalismo. Porém, devido à falta de personalização de produtos e à rigidez no sistema, o Fordismo encontrou seu declínio no começo de 1970, sendo gradativamente substituído por um modelo mais enxuto. O clássico filme Tempos Modernos, que foi feito em 1936 do ator e diretor Charles Chaplin, faz uma sátira e crítica ao sistema de produção do Fordismo, além de mostrar um pouco as condições que a crise econômica de 1929 deixou nos Estados Unidos. O modelo fordista de produção resultou em profundas mudanças na indústria, seja ela nacional ou internacional, assim como provocou também mudanças no funcionamento da economia, nos funcionamentos trabalhistas e nos funcionamentos sociais da sociedade. As transformações advindas do Fordismo estão relacionadas aos empregos de técnicas mais moderados nas produções, baseados na automação das linhas de montagem. Isso é, quando uma empresa pega um determinado produto e faz ele por inteiro. Porra! É importante também destacar que essa vinda do Fordismo resultou em menores custos de produção e o que automaticamente deu mais lucro para os empreendedores que adequaram a esse modelo de produção. E também é importante dizer que a sua implementação no âmbito global mudou bastante o jeito das empresas gerirem. Ai, porra! E o Fordismo também gerou uma grande mudança na economia, já que os ganhos de produtividade geraram uma maior capacidade das indústrias em comercializar seus produtos.
por meios de exportação e importação. Além disso, houve um barateamento da produção industrial. Contudo, no trabalhador, o sistema do Fordista continua extremamente excludente, baseado em movimentos especializados e repetitivos, sendo marcado inclusive pela exploração do trabalhador no processo produtivo. No mesmo sentido, esse modelo de produção não significou uma grande mudança na estrutura social das sociedades, ainda muito marcada pela disputa de renda. Declínio do Fordismo. Como já foi dito, o Fordismo conseguiu grande sucesso, principalmente no século XX. Ele foi marcado pela ascensão dos modelos liberais da economia naquela época. Esse modelo ele contribuiu fortemente para a criação de bens manufaturados e a contribuição de produtos fábricos. Gerou-se então uma crise de superprodução, marcada pela quantidade de produtos finais estocados nas grandes empresas ou fábricas. O grande ascendente do estoque foi um denominante para a crise de Fordismo. Foi o volume produzido pelas indústrias em razão das inovações vindas desse modelo. Da produção se tornou muito superior à capacidade de compra da população. Em questões de contexto histórico, o modelo Fordista foi um grande declínio para a economia da época, afetando principalmente as questões geopolíticas e a Primeira Guerra Mundial. Após a guerra, querendo ou não, houve sim uma grande diminuição do comércio internacional, principalmente em questão de produtos exportados dos Estados Unidos até a Europa. Houve um maior estoque de unidades fabris estadunidenses e tal cenário econômico resultou principalmente dos maiores fatores da crise de 1929, uma das maiores crises econômicas históricas. Então, eu vou falar agora a diferença entre o Fordismo e o Taylorismo. O Taylorismo ele foi um modelo de organização da produção industrial, assim como o Fordismo, que ajudou a revolucionar o trabalho fabril no começo do século XX. O Taylorismo, que foi um sistema criado pelo engenheiro mecânico Frederick Winslow Taylor, ele determinava que cada operário devia ficar responsável por um processo de produção, não sendo necessário ele conhecer as outras etapas, da confecção do produto. Ou seja, ele não sabia como é que ia ser concluído. Os funcionários eram supervisionados por um gerente que garantia o cumprimento de cada fase do processo de produção. Outra característica inovadora do Taylorismo foi o sistema de bonificação. O que era isso? Quando ele produzia mais em menos tempo de trabalho, ele era gratificado com prêmios que incentivavam a constante melhoria no trabalho. A especialização produtiva do trabalhador. O trabalho no sistema Fordista ele era extremamente especializado, ou seja, o profissional fabril desempenhava uma única tarefa dentro do sistema de produção. A especialização do trabalhador tinha como objetivo aumentar a produtividade, por meio da concentração do trabalhador em uma atividade específica, que permitia o foco do profissional somente naquela área. O controle de qualidade no final do processo produtivo. O controle de qualidade no Fordismo corresponde à última etapa do processo produtivo. No final da linha de montagem, determinado profissional avalia a qualidade de produção na tentativa de verificar o nível da padronização dos produtos. Isso é, um produto igual ao outro. Então, a padronização da produção industrial. A utilização de máquinas e equipamentos industriais possibilitou uma maior padronização do produto industrial. Ademais, o uso de máquinas diminuiu o volume de erros provenientes das atividades braçais e também reduziu o desperdício de matéria-prima. A padronização da produção foi fundamental para a diminuição dos custos de produção e também para a especialização do trabalhador. A produtividade é um fator-chave na lógica da produção fordista. O alcance de índices de produtividade satisfatórios está atrelado à redução dos custos produtivos, assim como o estrito controle de tempo da produção e das ações do trabalhador. Há um destaque também para a diminuição do desperdício nas matérias-primas na linha de montagem. Calma, agora deixa eu passar isso aqui. Erros de gravação. A produção em massa também é uma característica. Ela contribuiu diretamente para a maximização dos lucros
mediante o máximo controle da padronização da produção e da elevação da produtividade fabril. A produção em massa... Muito bom, cara. Nossa, minha mãe resolveu bater a casa inteira agora. Daqui a pouco ela tá com uma furadeira na parede. Nossa senhora. Ela tá com raiva porque eu não enxuguei a louça, certeza. Aí ela tá guardando. Pá. Então, a produção em massa possibilitou o barateamento dos produtos e, consequentemente, o aumento do consumo das famílias. Porém, foi um dos maiores fatores responsáveis pelo declínio do modelo fordista. E como a Stephanie falou, com o barateamento das coisas, aumentou a demanda no mercado. Isso causou diversas crises, como a de 1929 e a de 2008. E isso foi meio que o declínio do modelo fordista nas indústrias. Ou seja, o capitalismo fez com que a gente... Então é isso. Esse é o nosso vídeo sobre o fordismo. Se gostarem, deixem o like. Se inscrevam no canal, ative o sininho. Beijos de luz.